Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero falar hoje sobre os conceitos iniciais a respeito do comércio exterior, na verdade, de tributos sobre exportação. Então, quando a gente fala de tributos sobre exportação, eu não estou falando só do imposto sobre exportação. Eu estou falando dos demais tributos incidentes sobre a exportação. Então, se você já acompanhou, se não acompanhou, eu sugiro que você veja no canal do YouTube, tem uma playlist só de tributos incidentes sobre a exportação e tudo que foi postado no YouTube também foi postado no podcast. Bom, quais são os aspectos iniciais aí em relação ao imposto de exportação que eu gostaria de destacar? Primeiro que quando a gente fala de tributação sobre exportação, você tem que ter em mente que isso é uma questão econômica, faz parte da política econômica e fiscal da União. Então, quando a gente fala de imposto ou tributo sobre a exportação, o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho uma balança comercial que eu posso ter um superávit ou um déficit. O que isso significa? Significa que quando eu vendo mais para o exterior do que compro, ou seja, quando a minha exportação ela é maior do que a minha importação, eu tenho um superávit. Então, tem mais dinheiro entrando no país do que saindo. Porque quando eu importo, eu tenho que pagar os meus fornecedores no exterior. Quando eu exporto, eu recebo dos meus clientes no exterior. Então, a balança comercial, o interesse do governo, é claro que sempre você tenha mais entrada de dinheiro no país do que saída de dinheiro no país. Então, o que acontece aí? Eu vou ter uma política fiscal, o governo, apesar de não ter uma política fiscal muito bem definida, mas eu vou ter aí como um princípio básico de que eu quero que os meus contribuintes, eu quero que o Brasil venda mais para o exterior do que compre mais do exterior. E isso vai afetar o quê? Na minha tributação. Então, eu vou ter uma política fiscal em relação ao ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, alinhado aí com o meu interesse em que as pessoas vendam mais para o exterior do que importem mais do exterior. Isso afeta o nosso segundo ponto, que é a taxa de câmbio. Na taxa de câmbio, eu vou olhar se o dólar estiver, por exemplo, a R$6, é interessante para quem está vendendo para o exterior, porque imagina, se eu vendo um celular aqui no Brasil por R$100, por exemplo, se eu for vender para o exterior e o dólar tiver R$6, na verdade eu vou receber quanto? R$600. Porque na conversão, com $1, com R$6 eu compro $1. Então, eu vou ter aí na minha exportação, eu vou receber mais dinheiro, tá? É mais interessante eu exportar do que eu vender no Brasil, caso o dólar esteja alto. Se o dólar estiver mais baixo, dependendo aí do meu custo de exportação, talvez não seja tão interessante e aí eu acabe vendendo no mercado interno o meu produto, tá? Então, a gente tem que levar em conta que a taxa de câmbio ela afeta o interesse do empresário, do investidor. Quanto maior a taxa de câmbio, quanto maior a cotação em euro, em libra, em dólar, na moeda que está sendo comercializada, geralmente é dólar, tá? Maior é o meu interesse em exportar. Por quê? Porque eu vou receber mais do que se vendesse no mercado externo, no mercado interno. E por último, um ponto aí importante para chamar a atenção de vocês é em relação aos incentivos fiscais. Então, como o governo ele quer que você venda mais do que você compre mais do exterior e a taxa de câmbio ela é um forte incentivo, tá? De venda ou de compra no exterior, eu vou ter os incentivos fiscais, as isenções, as reduções das cargas tributárias
alinhadas a isso. Alinhadas a isso, de forma que eu tenha aí, na minha tributação no meu exterior, uma maior venda do que uma maior compra do exterior. Então, são 3 pontos que eu acho interessante que as pessoas tenham em mente quando a gente trata de comércio exterior, quando a gente vai falar de tributação no comércio exterior. Porque são pontos que afetam aí a tributação, afetam o que o governo pensa na hora de fazer a cobrança do tributo, se vai ter incidência tributária, se não vai ter, se vai ter isenção, se vai ter imunidade. E a gente precisa prestar atenção em relação a isso para saber, não, o meu produto eu vou vender só no mercado interno, eu vou ser uma empresa predominantemente exportadora, ou não vale a pena. Então, são aspectos interessantes aí para a gente pensar em relação à exportação. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Escuta lá no podcast, escuta no canal do YouTube, siga a gente nas redes sociais e deixa seus comentários, as suas sugestões de melhoria, sugestões de temas. Vai ser interessante ouvir vocês. Muito obrigada e até breve.